O assunto de hoje é mais uma ferramenta do Google e, particularmente falando, é a minha favorita. Hoje eu vou falar sobre o Google Formulários. Bem, sem mais delongas, vamos direto ao assunto e no decorrer do tutorial eu vou dando alguns exemplos de para que se utilizar, de que maneira utilizar um formulário. Então, o acesso para quem já tem o conhecimento de uso do Google Drive, basta acessar aqui o campo novo, tem um botãozinho já estilizado na recente remodelagem das ferramentas do Google. A mais evidente foi no próprio Gmail e aqui no Google Drive também nós temos algumas alterações. Então, clicando no botão novo, acessando mais, formulários Google. Então, por padrão, o Formulários Google apresenta esta visualização, onde nós temos aqui o formulário sem título, e é o mesmo nome que vai ser o nome do arquivo. Então, a minha dica é que, por uma forma de organização, a gente coloque o nome do formulário que vai ser utilizado no nome do arquivo. No nosso caso aqui vai ser um formulário teste. Sendo que ao clicar aqui em cima, onde está escrito formulário sem título, ele automaticamente já vai renomear para o nome do meu formulário. O campo de descrição é aonde a gente apresenta para que vai servir esse formulário, qual a finalidade dele, para que as pessoas que vão respondê-lo possa já saber, já ter uma identificação, já possa de antemão saber para que serve esse formulário. E aí eu vou colocar aqui, este formulário é apenas para testar questões. Logo abaixo nós temos aí a pergunta sem título, é a primeira pergunta e por padrão ele apresenta o modo de múltipla escolha. A ferramenta de formulários do Google, ela por intuição, ela consegue, a partir do sistema de intuições, ele consegue alterar o tipo de pergunta de acordo com o começo da pergunta que você vai escrever. Por exemplo, se eu colocar aqui qual, ele já alterou aqui para o tipo de resposta curta, E aí, quando a gente clica nesse triângulo aqui de cabeça para baixo, nós temos aí os outros tipos de pergunta, os outros tipos de questões, e aí eu vou apresentá-las para vocês nessa sequência. Então, a primeira, o primeiro tipo aí é do tipo resposta curta, e normalmente a gente utiliza para acrescentar, para que a pessoa que está respondendo, ela acrescente respostas de no máximo uma frase ou uma palavra, ou um número, porque pode ser uma questão que envolve um cálculo matemático e que a resposta esperada seja apenas um número. Então, uma pergunta básica aqui que a gente pode utilizar é qual o seu nome? É simples desse jeito. Aqui o texto é um exemplo de como seria esse texto de resposta, resposta curta. Aqui embaixo, aproveitando para explicar os outros elementos nessa box de pergunta, nós podemos duplicar essa pergunta, que tem uma utilidade bem interessante, que é principalmente quando a gente está se relacionando com tipos de questões que vão ser repetitivas, perdão. E, por exemplo, se um tipo de questão de verdadeiro ou falso, em que eu vou precisar apenas alterar os enunciados das questões e todos os itens serão verdadeiro ou falso, basta eu ir duplicando essa questão e alterar apenas o enunciado, mantendo os itens de verdadeiro ou falso na questão. E para excluir, já tem uma lixeirinha aqui do lado. Posso tornar essa questão obrigatória, de modo que se ela não for respondida, o formulário não poderá ser enviado. E aqui do lado nós temos os três botõezinhos, as três bolinhas com opções relacionadas a esse tipo de questão. Nós temos aqui a descrição, que quando habilitada eu posso fazer uma instrução de que eu espero nessa pergunta.
né, que eu posso colocar aqui, por exemplo, preencha com o nome completo. É uma instrução para a resposta dessa questão. A validação de resposta, eu vou falar aqui de uma maneira resumida, porque são muitas opções de configuração dessa validação, é de que quando eu seleciono o modo número, a resposta obrigatoriamente tem que ser um número de acordo com o critério que eu estabeleci. Então, vai ser um número maior que o número que eu colocar. Então, se eu colocar aqui o número 1, a resposta obrigatoriamente vai ter que ser um número maior que o número 1. Ou seja, o número 1 já não serve, tem que ser de 2 para cima. Ou se eu colocar maior ou igual a 1, aí a resposta pode ser 1 para cima. Menor que, menor ou igual, igual, diferente de, está, né, entre. Então, quando eu habilito esse modo entre, ele vai permitir que eu coloque os dois números, ou seja, a minha resposta vai ser um número que vai estar entre aquele. Se eu colocar aqui 1 e 99, os números que de 2 até 98 podem ser considerados a minha resposta. Não está entre, é um número, aí qualquer tipo de resposta que seja um número e um número inteiro. Ou nesse caso aqui, ele vai ser um número, mas ele não vai permitir que seja um número fracionário. Texto, eu posso colocar aqui no texto o validador de que contém, não contém, que seja obrigatoriamente um endereço de e-mail, e aí ele vai utilizar o padrão dos e-mails, que contém uma arroba e contém a pontuação de separador de domínio lá na URL. E aqui pode ser uma URL que aí ele vai identificar com HTTP, né? Todos os campos que tem o validador, ele vai apresentar aqui um texto de erro personalizado. Nesse texto de erro personalizado, ele é utilizado para informar a pessoa que está respondendo o que se espera naquela resposta. Né? Então, ele vai apresentar uma mensagem de erro dizendo que a resposta não está compatível com o tipo esperado. No modo de texto, né, nós temos aqui abaixo o comprimento, em que eu posso estabelecer um número máximo e um número mínimo de caracteres. Se eu quiser que a resposta ela tenha no máximo 30 caracteres, eu acrescento aqui o número 30 e a pessoa não vai poder preencher com mais do que 30 caracteres a resposta. Do mesmo modo que o número mínimo, quando eu acrescento esse número mínimo, significa que a pessoa vai ter que escrever além do número que eu especificar. Então, assim, se é um tipo de resposta em que eu quero que a pessoa discorra com mais detalhes, com mais informações, eu coloco nesse campo o número mínimo de caracteres. Eu posso colocar, por exemplo, que a resposta eu quero ela bem detalhada, e eu posso colocar 100 caracteres. E aí, enquanto ela não escrever 100 caracteres, o formulário não pode ser enviado com aquela questão se ela for obrigatória. E aqui no caso da expressão regular, também com relação a conter, não corresponder, né, e com correspondências. Bom, o campo de nome eu vou manter sem a validação, né, não há necessidade de validação, vou deixar como obrigatória e vou passar para a próxima questão. Próxima questão aqui, eu vou selecionar o modo de parágrafo. Né, que aqui está no box, né? Vamos separar aqui por blocos. Então, nós temos um primeiro bloco que são das respostas subjetivas, o segundo bloco que são das respostas objetivas, o bloco do upload de arquivo, o bloco das escalas e o bloco da cronologia. Então, no segundo item aqui do bloco de respostas subjetivas, nós temos o modo parágrafo. E aí, nesse modo parágrafo, a única diferença do modo do texto é que ele vai permitir que a pessoa escreva um espaço mais longo. Vai ter um campo maior para que a pessoa responda. Então, eu vou colocar aqui, fale como está seu dia hoje. Modo parágrafo. Aqui eu não vou deixar como obrigatória, vou deixar como optativa. De repente a pessoa não quer falar sobre o dia dela, né,
na hora de responder. Mais uma vez eu tenho como colocar aqui o campo de descrição e também a validação da resposta, né? Voltando àquela questão do número mínimo de caracteres, né? Ele já muda aqui, porque como a resposta é do tipo longa, ele não vai aparecer aqueles itens com relação ao número, né? Se é um número que está entre um valor, está entre outro. Ele vai trabalhar o comprimento, e aí eu posso colocar no comprimento o número mínimo de caracteres, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 100 caracteres. Então a pessoa vai ter que escrever no mínimo 100 caracteres para poder enviar. O detalhe é que se ela não quiser responder, está tudo bem, porque eu não coloquei a questão como obrigatória. Seguindo para o próximo tipo de pergunta, né? Já que na lateral a gente tem esse botãozinho aqui com mais, que eu peço perdão por não ter explicado. Então, se eu quiser acrescentar mais perguntas, eu vou clicando aqui. Se eu quiser adicionar um título, né, e uma descrição desse título, igual está aqui em cima, formulário teste. Se eu quiser acrescentar uma imagem, né, uma imagem nesse título. Se eu quiser acrescentar um vídeo na questão. E se eu quiser adicionar uma seção. As seções são interessantes no modo que a gente pode fracionar o formulário. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando com formulários muito longos, e ele vai permitir que o formulário seja dividido, por exemplo, em cada 10 questões, a cada 15 questões, ou um bloco para identificação e depois um bloco para cada tipo de disciplina que vai ser trabalhado. Então eu vou adicionar aqui mais uma pergunta. Essa pergunta aqui eu vou colocar do tipo múltipla escolha, que coincidentemente já é o que foi sugerido nesse momento. E aí nesse modo de múltipla escolha, eu vou fazer uma pergunta, aproveitando assim que a gente poderia utilizar esse formulário como uma prova, um teste. Eu vou colocar aqui uma pergunta bem simples. Qual destes estados não pertence à região norte? E aí tem um detalhe bem interessante nos formulários, e eu já tenho aqui uma lista, né? Daqui a pouquinho eu vou usar todos os estados, mas nesse momento eu vou usar aqui estes 5 que eu já deixei separado. Eu vou copiar aqui esses 5 nomes, e aí eu posso simplesmente vir aqui e colar. Eu não preciso digitar estado por estado. Pensou a praticidade de acrescentar todos os nomes sem ter que ficar digitando um por um? Então o formulário ele permite essa opção de colar, né, os itens. A única observação que eu faço é que cada item deve estar em uma linha. Seguindo aqui na frente, posso deixar aqui como obrigatória. Depois eu vou falar com relação a transformar essa questão aqui em um teste. Seguindo adiante, eu vou para mais um tipo, acrescento mais um tipo de questão. Essa questão aqui é a de caixa de seleção. E um detalhe com relação à múltipla escolha e de caixa de seleção é de que o múltipla escolha só vai permitir que a pessoa preencha um item por vez. A caixa de seleção ela vai permitir que a pessoa responda, ela acrescente todos os itens que ela quiser, ou mais de um, se for o caso da questão. Então, eu posso fazer uma pergunta assim: que fruta ou quais destas frutas você gosta? Aí eu posso colocar aqui banana, maçã, pera, uva, abacaxi. Vai falar assim: mas o abacaxi começa com A, ficou lá embaixo. Não tem problema, olha só que legal. A gente também pode fazer a alteração da posição das questões utilizando o botãozinho de arrastar aqui na lateral.
né? Ele aparece esses 6 quadradinhos aqui, o ícone do cursor do mouse transforma em uma cruzinha, e aí a gente faz a movimentação das questões conforme necessário. E o interessante é que os formulários também permitem o acréscimo, né, de imagens como itens na resposta. Então eu posso vir aqui na frente, ó, onde está adicionar a imagem, e fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, abacaxi. Abacaxi. Pronto, tá aqui. Vou pegar o primeiro, que abacaxi por abacaxi serve, aquele que é o primeiro. Tem aqui banana, então vou fazer da mesma forma. Vai abrir aqui um item de inserir imagem, abro o campo de pesquisa, banana. Vou pegar aqui mais essa. Tenho aqui na frente da maçã mais uma imagem para adicionar. Pesquisa maçã. Tô dando sorte que só estão aparecendo frutinhas bonitinhas. Pera. Claro que se eu já tiver todas essas imagens já no meu computador ou na minha pasta do Google Drive, eu posso inserir essa imagem no meu formulário, sem nenhum problema. O interessante é que essas imagens que eu já estou pesquisando aqui, elas já estão com permissão de utilização com modificação. Então assim, eu já falei com relação a essas pesquisas num outro tutorial que eu falei de pesquisa de imagens, mas todas essas imagens que eu estou usando aqui, elas têm essa permissão para utilização. Então aqui está a uva, para a gente finalizar aqui a inserção dos itens no nosso formulário. Eu poderia colocar essas imagens aqui também. Percebam que mesmo no modo de múltipla escolha, eu também posso colocar as imagens nas opções. Posso colocar a imagem no enunciado da questão e posso colocar a imagem como um item do formulário. Eu posso pegar aqui e abrir na pasta do Google Drive. Posso escolher uma imagem aqui. Pegando uma imagem antiga aqui, porque vai vir novidade por aí com relação às nossas formações. E já tem algumas imagens já que eu vou trabalhar. Então aí, como eu falei para você, eu posso acrescentar uma imagem aqui, posso acrescentar a imagem nas questões e posso acrescentar a imagem nos enunciados. Aí vem aquele detalhe, por que eu utilizaria uma imagem no enunciado? Vamos imaginar que você tem um texto para que seja utilizado numa prova de interpretação e eu estou sem tempo para digitar esse texto. Então, de repente, a maneira mais fácil seria de tirar uma foto ou de digitalizar esse texto e acrescentá-lo como item na questão e, após esse texto, essa imagem do texto, acrescentar os itens relacionados. Continuando aqui com as nossas questões, eu vou clicar aqui no mais, adicionar pergunta, e aí a próxima pergunta vai ser o de lista suspensa. Essa lista suspensa, a diferença dela com relação ao múltipla escolha é de que na hora que o formulário vai ser exibido, vai ser apresentado apenas um retângulo onde a pessoa clica para selecionar a resposta. Então, as respostas que estão contidas na lista suspensa, elas ficam escondidas até a pessoa que está respondendo clicar para visualização. Isso é muito útil, principalmente quando a gente trabalha com um formulário com muitas questões que envolvem muitas respostas e para que ele não fique muito longo, né, não tome muito espaço na tela.
Então essa pergunta aqui que eu vou fazer é uma pergunta para utilizar aquela lista de estados que eu já coloquei. Então eu vou colocar aqui, em qual estado você nasceu? Então aqui eu volto na minha lista dos estados, eu vou copiar aqui do Acre até o Tocantins. E aqui no primeiro campo de resposta eu vou colar. E aí ele vai e traz para mim todas, né, ele acrescenta todos os itens na relação. E aí eu vou, mais uma vez, né, nesse caso aqui eu vou colocar aqui, não vou marcar como obrigatório, vou deixar em aberto, vou seguir para a próxima. Mais uma questão. Essa próxima questão eu vou utilizar o modo de upload de arquivo. Aí vem uma observação. Essa questão do upload de arquivo, ele necessariamente habilita o modo de login na conta Google, né? Então não tem como você produzir um formulário em que seja utilizado o modo de upload de arquivo e a pessoa que vai responder esteja no modo anônimo. Então não tem como. Até por uma questão de segurança, para evitar que as pessoas que estão respondendo o formulário possam fazer o upload de algum arquivo que seja nocivo ou de um arquivo que contém algum item que infringe a legislação do país que está sendo hospedado o formulário. E essa possibilidade de infração na legislação obriga a pessoa a se identificar para preencher o formulário. Então, toda vez que for habilitado o modo de upload de arquivo, já tenha noção de que as pessoas que vão responder o seu formulário devem estar logados na conta Google. Tá? Então, aqui eu vou continuar. E aí o modo de upload de arquivo, ele permite que a gente selecione arquivos específicos, né? Posso escolher aqui documento, planilha, PDF, vídeo, áudio, imagem, desenho e apresentação. A quantidade de arquivos que podem ser enviados por vez no formulário, né? E assim, é interessante que esse formulário pode ser um formulário de um cadastramento em que eu exija, né, o envio de um comprovante de residência, uma foto 3x4 digitalizada, uma certidão de nascimento, um certificado, um diploma, né? Então, a utilidade do upload de arquivo está relacionada a esse tipo de envio. De repente, eu estou fazendo uma coleta de material de pesquisa e aí eu quero que a pessoa me envie um artigo, me envie um texto que comprove aquele assunto que ela está preenchendo ali no formulário. Então, ela pode mandar, por exemplo, um PDF. Então, eu seleciono aqui um tipo de PDF. Pode mandar um áudio. Então, a questão do tamanho, eu coloquei aqui a questão do tamanho dos arquivos relacionados. E aí, como nas configurações gerais do meu formulário eu coloquei o limite total de 1 GB, mas eu posso aumentar, né? Se eu quiser aumentar aqui, eu posso, no meu caso, colocar até 1 TB o tamanho dos arquivos, e aí não vou ter problema. Na hora de acrescentar, eu posso colocar aqui 10 arquivos de 10 GB, que não vai ter nenhum problema por causa do tamanho que este formulário pode aceitar, até 1 TB de arquivos, que já é muita coisa. Então, seguindo para o próximo tipo de pergunta, eu vou seguir aqui e vou colocar o modo de escala linear. E nessa escala linear, a gente faz aqui, quando a gente faz uma pontuação, a gente avalia, né? Normalmente a escala linear está relacionada a uma avaliação de um produto, de um serviço, né? E aí eu vou colocar assim, que nota você atribui à administração da sua cidade. E aí a gente tem aqui o padrão, 1 a 5. Então a gente tem aqui como alterar para 0 e tem como aumentar para 10. Então assim, eu passei de 1 a 5 para 0 a 10, sendo que 0
é péssimo e 10 excelente. A brincadeira que eu costumo dizer aqui é que eu costumo colocar isso aqui, né? Não faz mais que a obrigação. Senão esse tutorial ia ficar um pouco mais chato do que seria, né? Então a gente tem que colocar alguma coisa aqui para quebrar um pouco a seriedade do tutorial, que já está assim ficando até um pouco longo, mas eu acredito que de maneira detalhada fica mais fácil para que você entenda a utilização de cada uma das questões. Seguindo com mais uma questão, vou adicionar. Então tem aqui mais um tipo de pergunta. Nesse caso a gente acabou de falar de escala linear, eu vou falar de grade de múltipla escolha. Particularmente é dos tipos de questão mais inteligentes que tem no formulário, né? Essa associação de linhas e colunas, ela tem uma gama de possibilidades muito grande. E aí eu vou utilizar aqui um exemplo de maneira bem simples com relação à avaliação de itens de alguns lugares que podem existir numa escola, né? Mas assim, para que vocês entendam de uma maneira clara a diferença do grade de múltipla escolha e o caixa de seleção, eu vou usar praticamente os mesmos itens tanto na grade de múltipla escolha quanto na grade de caixa de seleção. Então a pergunta vai ser a seguinte: como você avalia o atendimento nos seguintes lugares da sua escola? Então nós temos aqui na linha. As linhas a gente coloca o que está sendo avaliado. E nas colunas a gente vai colocar qual a avaliação. Então, cantina, biblioteca, portaria, secretaria, direção. A avaliação que eu estou dando pode ser ruim, pode ser regular, pode ser bom, pode ser ótimo. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar como que vai aparecer isso aqui, aí eu vou explicar na questão da resposta, o que se espera desse tipo de resposta. Lembrando que a grade de múltipla escolha, ela segue o mesmo parâmetro do tipo de questão que está aqui na questão de múltipla escolha, ou seja, apenas uma linha pode ser selecionada, né? Então, na hora de marcar, cada item será separado por uma linha. Então, cada linha tem a sua resposta individual. Aqui eu posso marcar a exigência de uma resposta em cada linha. Se eu não marcar essa opção, as pessoas podem avaliar, por exemplo, só a cantina e a portaria, só a biblioteca ou então só a secretaria, pode avaliar tudo ou pode não avaliar nada, né? Agora, se eu marcar esse item, a pessoa ela vai ter que avaliar tudo. Então, como é um tipo de avaliação em que pode acontecer da pessoa não querer ou não ter condições de avaliar algum desses itens, o ideal é deixar sem que seja obrigatório. A não ser, é claro, que seja o propósito aqui de eu acrescentar um item, por exemplo, não tenho como avaliar, né? Não tenho como avaliar. Pronto, fazendo dessa forma eu posso obrigar aqui. Na hora que a pessoa for responder e ela não tem algum desses itens na escola, onde ela está fazendo essa avaliação, aí ela marca aqui, não tenho como avaliar. O próximo item que a gente já tinha previsto aqui é o grade de caixa de seleção. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou excluir essa que eu acrescentei e vou duplicar a anterior.
Aí aqui eu escolho caixa de seleção. A diferença é que aqui eu tenho já os itens avaliados e aqui eu vou colocar como escura, barulhenta, cheia, suja, pequena. E aí eu só troco a ordem aqui para que a última seja, não tenho como avaliar. A diferença é que, mais uma vez falando, né, no item de caixa de seleção eu posso marcar todos os itens relacionados àquilo que eu estou avaliando. Posso colocar aqui que a cantina é escura, barulhenta, cheia, suja, pequena, né? O contraditório aqui está só no não tenho como avaliar. Então eu vou fazer o seguinte, para evitar essa contradição, eu vou excluir e vou deixar somente os itens avaliativos. Mais um item, acrescentando. Finalmente nós temos aqui data e nós temos a hora. O formulário, por padrão, ele já possui a coleta automática de dia, mês, ano, hora, minuto e segundo que o formulário foi enviado. Mas eu posso colocar aqui um tipo de pergunta que visa a padronização da resposta. Eu posso perguntar qual a data do seu aniversário, ou que dia você nasceu. Qualquer pergunta que a resposta seja uma data, quando você ingressou na escola, qual o dia do aniversário do seu pai, da sua mãe. Então, no modo de resposta de data, aqui o padrão está mês, dia e ano, sendo que eu posso pedir para incluir inclusive a hora nessa resposta. Ou eu posso incluir o ano. Se eu quiser somente o mês e o dia, eu desmarco aqui o item ano. Se eu não quiser hora, eu desmarco o item hora. E a finalidade, como eu disse, é padronizar a resposta. Eu poderia colocar aqui, nessa pergunta com relação a qual a data do seu aniversário, a resposta curta. Mas a pessoa, na hora de responder, ela vai colocar mês, dia e ano por extenso. Pode colocar só o dia em algarismo, o mês por extenso e o ano em algarismo. Pode colocar mês barra dia barra ano com 2 dígitos, ou então o ano com 4 dígitos. Então poderiam, de cada 10 pessoas, 5 escrever de um jeito, outras 2 de outro jeito, né? Então responder dessa forma, colocar dessa forma, significa padronizar a minha resposta no formulário. A mesma coisa se aplica ao horário, né? Eu posso colocar aqui que horário, que horas você costuma acordar. E aí a resposta vai ser naquele formato de hora, 2 pontos e o minuto, né? E aí no campo de duração pode ser uma resposta relacionada a quanto tempo demora uma determinada ação. E aí eu teria que mudar, claro, o texto aqui. Eu vou deixar só o tipo de horário mesmo. E aí pronto, eu acrescentei todos os tipos possíveis de questão. E por último aqui eu vou colocar só um vídeo para mostrar como é que seria, né, inserir um vídeo. E aí eu posso colocar aqui tutorial, colocar aqui o André Rocha, de repente vem alguma coisa. Não veio aqui, eu queria colocar aqui um dos meus. Então deixa eu colocar aqui música instrumental. Pronto, vou colocar esse primeiro aqui. É longo, mas é só para mostrar para vocês como é que funcionaria a inserção de um vídeo no formulário. Então eu selecionei ali o tipo do vídeo e ele já vem aqui para baixo. Esse aqui poderia ser numa prova, poderia ser
uma apresentação de um tema específico. Um estudo dirigido poderia ser um documentário, poderia ser a narração de algum experimento, poderia ser um próprio filme, desde que ele tiver no YouTube com as condições de autorização para que a pessoa possa assistir ele todo. E aí a pessoa faz, né, você elaborando o formulário pode colocar as questões relacionadas a esse vídeo. Para a gente fazer um teste de como ficou o nosso formulário, aqui em cima nós temos o visualizar, né? Ele é simbolizado por esse olhinho, né, que fica do lado da paleta de cores e do lado aqui fica entre a paleta de cores e as configurações. Vamos visualizar aqui para ver como é que fica. Então ele está aí, no modo padrão, aquela imagem que eu acrescentei, campo para resposta de qual o nome, resposta curta, resposta de parágrafo, o modo de resposta de múltipla escolha, aqui o caixa de seleção. Vejam que a imagem ela ficou melhor organizada do que fica lá no modo de edição do formulário, né? Aqui ele fica em duas colunas. Modo de questão de lista suspensa, quando a gente clica aqui na frente no escolher, vem os estados, né, conforme a gente colou lá, né, eu colei para mostrar para vocês do modo simples, né, de aproveitar uma listagem. O adicionar o arquivo, se eu clicar aqui ele vai abrir uma janela perguntando onde é que está o arquivo que eu quero enviar. Escala, modo de resposta em escala, em que cada botãozinho que eu apertar ele vai desmarcando o local anterior. Agora, esses dois itens aqui que eu julgo importante falar a respeito, está na relação entre cada linha e a sua respectiva coluna. No modo de múltipla escolha, se eu habilito, né, eu marco aqui os itens que estão nas opções, ele vai desmarcando o outro. Porque o tipo de questão que eu coloquei um tipo de múltipla escolha, ou seja, eu tenho mais de uma escolha possível para fazer, mas não tenho mais de uma opção para marcar. Então, eu só posso marcar uma opção dentre as múltiplas escolhas que eu tenho. E aí, se eu coloco que a cantina ela é ruim, eu estou anulando todas as outras. Então, é coerente que ele anule todas as outras. Então, eu não tenho como dizer que ao mesmo tempo que ela é ruim, ela vai ser ótima, por exemplo. Ou ela é ótima, ou ela é ruim. Mesma coisa com a biblioteca, com a portaria, com a secretaria, ou o campo que eu não tenho como avaliar, conforme eu já tinha dito. No item de baixo, que é o de múltipla escolha, a gente configura de uma maneira que mesmo que a pessoa marque todas, ela não está sendo contraditória. Então, se eu avalio uma cantina como escura, ela pode ser escura, que não impede dela ser barulhenta, que não impede de ser cheia, que não impede de ser suja e não impede de ser pequena. Então, eu utilizei itens na minha resposta aqui que possibilita que mais de uma questão seja marcada, mais de um item de resposta seja marcado. Então, eu posso colocar sem nenhum problema, desde que, é claro, o item contemple o que eu quero avaliar. Aqui embaixo no modo data, então aqui eu tenho como configurar a data de maneira padronizada, então todas as pessoas que forem preencher, elas vão preencher do mesmo formato de 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. E a mesma coisa acontece com o horário, né? O horário vai ter lá 2 dígitos para a hora e 2 dígitos para os minutos. E aqui embaixo está apenas o vídeo, porque eu não coloquei nenhuma questão abaixo do vídeo. Então o vídeo é o último item que foi acrescentado aí no formulário. E depois de preenchido, basta clicar no botão de enviar. Voltando aqui na questão do formulário, nós estamos aí em 40 minutos de tutorial e claro que ele vai poder ser pausado, você vai poder voltar nos itens que precisa e aí eu vou seguindo para que ele fique o mais completo possível. Então, vou fechar aqui a janela de teste e vou voltar no modo de edição do formulário.
Estou aqui no modo de edição. Eu sei que ele está no modo de edição porque ele aparece essa barra de ferramenta aqui na lateral e aparece aqui em cima os itens de configuração deste formulário. Então, se eu não achei que as cores aqui ficaram muito boas, eu posso vir aqui e alterar, né, para um padrão ou escolher uma imagem, né, dentre as que existem aqui para poder utilizar. E o interessante é que o design de cores automático aqui, ele vai seguir, né, de acordo com a imagem selecionada, ele vai mudar as cores, a paleta de cores de acordo com a imagem selecionada. Aqui do campo, né, bem interessante que eu preciso mostrar para vocês, é que eu posso habilitar o modo de coleta de e-mail, e esse modo de coleta ele vai exigir que a pessoa esteja logada no sistema para que o e-mail dela seja coletado. Então eu não precisaria perguntar lá qual o seu e-mail, basta eu marcar essa opção que automaticamente ela tem que preencher, tem que fazer o login no sistema e aquele e-mail do login ele vai ser obtido no meu formulário. Eu posso, dentre as possibilidades de restrição, no meu caso, como a minha conta é uma conta G Suite, é uma conta habilitada para os servidores da Secretaria de Educação, eu posso marcar esse item e aí apenas pessoas que são da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal podem responder o meu formulário. Então isso aqui é muito útil para os professores da Secretaria que estão trabalhando com os alunos e as contas de estudante, para que eles só consigam responder as avaliações, os testes, se eles estiverem logados. Então, mas nesse caso aqui, como eu não quero, eu posso deixar para que qualquer pessoa preencha, eu vou deixar ele sem estar habilitado. O modo de habilitação para uma resposta, isso aqui é útil para evitar que a pessoa responda o mesmo formulário mais de uma vez. Então, se eu marcar aqui, ela vai ter que fazer o login, ela tem que estar logada no sistema e ela só vai poder responder uma vez. Isso é útil para um caso de uma avaliação. Então, ela tem uma tentativa para fazer a avaliação dela. Seja qual for a nota, ela não vai poder responder depois, a não ser que o dono do formulário vá lá e desabilite essa opção aqui. Desmarque, né? E aí ele vai desmarcar e as pessoas que vão responder podem responder mais de uma vez. A edição após o envio é habilitada para possibilitar que as pessoas, depois que elas enviaram o formulário, elas possam responder novamente alterando as suas respostas. Elas vão editar as suas respostas depois de enviada. Ver o gráfico e sumário de respostas é útil quando eu quero que as pessoas que preencheram o formulário elas tenham acesso às respostas após o envio. Então, ela vai ter uma noção do que as pessoas responderam, né, neste mesmo formulário. Aqui aquela configuração que eu já tinha mostrado no upload de arquivo, né, que eu posso selecionar o tamanho máximo dos arquivos. Aba de apresentação. Na aba de apresentação eu posso colocar uma barra de progresso, posso embaralhar a ordem das perguntas e posso mostrar um link para enviar outra resposta. Este mostrar a barra de progresso é quando a gente utiliza mais de uma seção no formulário e ele vai mostrando em porcentagem o quanto daquele formulário já foi preenchido, o que dá para deduzir o quanto falta para preencher. Embaralhar a ordem das perguntas é muito útil no modo de criação de testes, em que as perguntas elas vão aparecer em ordem randômica. Então, cada estudante que for responder o teste, ele vai ver as questões em uma ordem diferenciada. Então, ao mesmo que eles façam o teste em um laboratório de informática e esteja vendo na tela dele as questões, na tela do colega do lado a ordem vai ser diferente. Mostrar o link para outra resposta facilita para quando as pessoas estiverem preenchendo e uma outra pessoa vai preencher em seguida. Então isso possibilita um dinamismo na hora de apresentar o link para que a pessoa continue respondendo em outra pessoa e assim sucessivamente. A mensagem de confirmação padrão é sua resposta foi registrada, mas dependendo do tipo de formulário que você está fazendo, vai falar assim, recebi suas respostas, boa sorte. Vamos supor que isso aqui seja um teste, né? E aqui na frente, o modo testes. Então, que o padrão é desabilitado, ou seja, por isso que ele está todo cinza aqui. Depois,
que eu habilitar aqui, eu vou voltar no formulário e aí a gente vai poder ver como que fica o formulário quando o modo teste está habilitado. Então, criar modo teste, liberar nota. Isso aqui possibilita em que as pessoas que responderam o formulário, elas já saibam quais questões que ela errou e que ela acertou, né, imediatamente após o envio. Se eu desmarcar essa opção, ou seja, marcar a opção de baixo, ele automaticamente vai coletar o e-mail para que eu possa dar o retorno das respostas certas e erradas futuramente para a pessoa que respondeu. Particularmente eu gosto mais do imediatamente. Eu acho que é uma função automatizada e que pode inclusive terminar com aquela sensação de ansiedade que os alunos têm quando eles fazem teste, para não ficar lá perguntando a cada 15 minutos se nós já corrigimos, né, ou se você já corrigiu o teste dele. As pessoas que responderam, elas vão poder ver perguntas erradas, respostas corretas, os valores. Então isso aqui seria o acesso ao gabarito pós-envio do teste. Se eu não quiser mostrar nada, né, nem as erradas, nem certas, significa que basta eu desmarcar esses itens e aí quando a pessoa terminar de responder, ela só vai ver só a nota. Ela não vai saber o que ela errou, não vai saber o que ela errou, qual seria a opção, né? E também não vai saber quanto que valia ou quanto vale cada questão que foi marcada. Então, feitas as configurações necessárias, eu clico em salvar. Muito importante que clique em salvar, senão se clicar em cancelar ele não vai manter nenhuma das alterações que eu fiz. Então, clique em salvar. Automaticamente, quando eu clicar no item de questão, ele já vai mostrar aqui embaixo essa opção chave de resposta que não estava. Não sei se você se lembra, mas esse item não constava aqui até eu ter marcado lá a questão. Eu coloquei nas minhas configurações do formulário para que todas as questões já tenham a sua pontuação com padrão 1. Né? Aí se eu não quiser que a questão ela seja avaliada, por exemplo, qual o seu nome, não é uma questão que é para valer ponto. Então eu baixo aqui para 0 e aí ela deixa de ser pontuada, ela não vai valer ponto nenhum. Fale como está seu dia, mesma coisa. Agora aqui, qual desses estados pertence à região norte? E eu vou acrescentar aqui a chave de resposta. Basta agora, quando eu estou aqui no modo de resposta, ele vai me perguntar, né? Aliás, ele vai me sugerir que eu selecione as respostas corretas. E aí, no caso, qual desses estados não pertence à região norte, que é o Maranhão. Ele já ficou aqui destacado com um Vzinho verde na frente. E aí eu posso adicionar aqui um feedback da resposta. O interessante do feedback é que ele vai possibilitar que o aluno continue estudando mesmo após ele fazer o teste. Então, se ele errou, eu posso colocar aqui uma expressão do tipo: que pena, você errou, mas pode saber por quê. E aí eu acrescento, né? Eu posso acrescentar aqui um link, né? Eu vou abrir aqui, eu já tenho numa pesquisa que eu fiz, eu tenho um mapa da região norte, ou eu posso chegar no próprio Google e coloco aqui região norte do Brasil. E posso pegar aqui esse item da Wikipédia, né? Posso colocar aqui e pegar um link para o artigo da Wikipédia que fala da região norte. E aí aqui eu acrescento, né? Clico no adicionar. Se eu clicar em salvar, ele não vai manter esse link, ele vai salvar apenas a expressão aqui, que pena você errou, mas pode saber por quê. Então eu clico no adicionar, prontinho, já tenho aqui a região norte. E uma novidade, né? Nós estamos aí no mês de junho de 2018 e essa opção ela tem menos de um mês, ela foi acrescentada no mês passado, né, mês de maio de 2018, que é a possibilidade de acrescentar um vídeo
como feedback da resposta. Então, de repente, a explicação para aquela resposta que ele errou, eu posso acrescentar aqui em um vídeo. E no feedback de resposta correta, ele já vai saber que errou, mas eu posso melhorar ainda, colocando um parabéns, até como uma forma de manter o estímulo. Então, eu salvo, vou salvar. Pronto, eu já tenho aqui a minha questão com gabarito e um feedback de resposta correta e um feedback de resposta incorreta. Qual ou quais dessas frutas você gosta? Aqui ele também abre o modo de resposta, né, de chave de resposta. Como é um tipo de pergunta subjetiva, é claro que a gente não vai utilizar aqui uma questão como certa ou como errada, mas vamos supor que eu tenha colocado aqui dentre essas respostas qual dessas frutas você pode comer sem descascar. Aí você coloca a maçã e coloca a pera, né? E aí eu colocaria elas como as minhas opções de resposta correta. Ou qual dessas frutas você tem que descascar. Ou então, qual dessas frutas tem a cor amarela? Então, vai depender, claro, do tipo de pergunta que eu vou selecionar as respostas. Mas, aqui nesse caso, como eu não vou avaliar, é uma resposta subjetiva, eu vou deixar ela zerada com pontuação. Em qual estado você nasceu? Também permite a avaliação. Chave de resposta, a mesma coisa. E assim sucessivamente, né? Eu não há necessidade de eu editar todas as outras, porque o meu objetivo era só mostrar aonde vocês podem fazer a configuração, né, do modo de testes, modo de criação de testes, e depois, na hora da edição da pergunta, ele vai aparecer como a chave da resposta, onde a gente acrescenta a chave da resposta e acrescenta o item que é o certo. Vamos supor, se a resposta fosse Mato Grosso, eu clicaria aqui. Ou então, o Acre, aí eu desmarco Mato Grosso. Ele permite que no meu gabarito aqui eu coloque mais de um item. O interessante nesse caso aqui é que se ele errar, se ele acrescentar o item Mato Grosso, no meu gabarito estaria certo. Roraima também estaria certo e Acre também estaria certo. Se ele marcar lá Maranhão, não estaria. Ele ia errar e ele ia perder o ponto da questão. Então aqui eu vou deixar marcado apenas o item que ele pode marcar como certo. Bom, eu acredito que essa parte do formulário de criação desde o início, né, eu apresentei aqui as possibilidades. Não vou falar neste tutorial, não vou falar dos complementos, porque os complementos, no caso, demandariam um tutorial para cada um dos complementos que eu tenho para apresentar, e vai ficar para um próximo formulário. A gente pode utilizar esse formulário, enviar para outras pessoas, copiando, né, no momento em que ele aparece o item, né, que eu cliquei no olho, eu posso copiar o endereço que aparece na barra de navegação do browser utilizado. E aí no meu caso aqui eu estou utilizando o Google Chrome, mas eu posso também utilizar de outras formas, né? Eu posso enviar esse formulário por e-mail, posso copiar o link dele, inclusive com uma versão de link curto. Então eu posso pegar esse link mais curto aqui possível e enviar nas redes sociais. Posso compartilhar no Google+, Facebook, no Twitter. Posso usar o sistema de incorporação dele no website. Eu posso, com o padrão aqui, o inicial, enviar por e-mail para que as pessoas que estão nesse endereço elas respondam o formulário. Se eu preencher aqui com o endereço, ele habilita, né, essa configuração, e na hora de
poder enviar, a pessoa vai receber lá o formulário para que ela preencha. Eu posso acrescentar colaboradores ao meu formulário, que seriam pessoas que vão ter o poder, vão ter privilégios para editar também, né? Acrescentar e remover perguntas. Então essa aqui é a parte do envio do formulário. Aqui no item, nessas três bolinhas, onde aparece aqui as configurações avançadas, eu posso fazer uma cópia do meu formulário. Então eu posso utilizar, por exemplo, um formulário como modelo e sempre que eu quiser editar ele para criar novos formulários, eu crio uma cópia dele para não ter que ficar mexendo no formulário original. Posso apagar, posso gerar um link preenchido automaticamente. Esse link preenchido significa que ao clicar aqui, ele vai abrir o formulário, eu preencho com todos os itens de questões que eu quero, com o tipo de resposta como se fosse um gabarito, e aí ele vai criar um link para esse formulário já preenchido. Isso aqui é muito útil se eu quiser apresentar para alguém como um modelo de como eu espero que aquele formulário seja preenchido, ou mesmo como um gabarito, no caso de uma prova, de um teste. Imprimir o formulário. Particularmente, eu não gosto, assim, não incentivo a impressão dos documentos online, né? Eu acredito no modo sustentável de utilização e pelo fato de essas ferramentas estarem online, eu só imprimiria, só recomendaria a impressão em último caso. Adicionar colaboradores é a mesma função que eu apresentei aqui em cima quando eu cliquei no modo enviar, então eu posso acrescentar outras pessoas para editarem o documento comigo. Aqui eu vou editar, posso editar o script do formulário para incorporação no site, a área de complementos, né, que depois eu vou ter um momento para falar desses complementos, que são ferramentas, são funções, funcionalidades que melhoram a interação do usuário com o formulário e automatizações com relação a ele. Na parte de preferências, para finalizar, posso, por padrão, coletar o e-mail, posso, por padrão, tornar todas as perguntas obrigatórias, posso, por padrão, tornar todas as questões com o valor que eu selecionar. Então, como vocês já tinham visto, as minhas questões estavam com valor de 1 ponto, porque esse item aqui já estava habilitado. Então, feito isso, os itens possíveis de se trabalhar no formulário já foram contemplados. Então, eu agradeço a sua paciência por ter assistido esse tutorial de 1 hora. Pode compartilhar quantas vezes quiser, pode assistir quantas vezes quiser e fique à vontade também para curtir o vídeo e, quem sabe, dar um like no meu canal. Muito obrigado e até o próximo!